Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns dos que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo. Grife isso aí. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, também de Judá as cidades de Judá para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel? E não a deste para semente a posteridade de Abraão teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos para fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão aonde? Diga: postos em ti, Senhor. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Geliel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Zias, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte o deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis amanhã. Saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. E dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, desde Israel em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e do monte Seir,
que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, diga corpos mortos, que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala ao meu coração essa tua palavra, e me ensina, Pai, pelo Espírito Santo. Diga amém. Pode sentar. Ora, Josafá estava sitiado pelos filhos de Moabe e os filhos de Amon, e também alguns meunitas vieram contra Josafá. Irmãos, os amonitas e os filhos de Moabe, os moabitas, eram na verdade descendentes do sobrinho de Abraão. Quem lembra? Abraão tinha um sobrinho, como era o nome dele? Ló. Isso, Ló. E eles eram filhos de Ló. Os moabitas e os amonitas, eles eram exatamente a descendência de Ló. Quando as filhas de Ló embriagaram o próprio pai e cada um engravidou, né? Uma coisa terrível, né, que fizeram. Nasceram dois filhos. Um se chamou Moabe e o outro se chamou Amon. E os moabitas e os amonitas nasceram desses dois homens que vieram das duas filhas de Ló. Então, é fato que quando eles vinham pelo deserto, saindo do Egito, aqueles povos, os amonitas, né, que eram descendentes, e os moabitas, que eram descendentes de Ló, Deus não permitiu que Israel, porque eram parentes, fizesse mal a eles. Então Deus ordenou que Moisés desviasse o povo no trajeto para não passar próximo àquelas duas nações, aqueles dois povos, para que não houvesse confronto entre eles. Mas agora, irmãos, passados muito tempo depois do período do deserto, esses dois povos vão atrás de fazer mal contra Israel, no período de Josafá. E Josafá, ele entra em oração, porque era uma multidão de povos tremenda. Não se podia contar a quantidade de inimigos que haviam se levantado contra Israel. Então, a Bíblia diz que Josafá, ele teve medo. Diga assim: Josafá teve medo. Mais uma vez, diga: Josafá teve medo. Ora, quem não tem medo quando tem um problema? Quem não tem medo quando está sofrendo uma perseguição? Então Josafá teve medo, sim. E claro, evidente, lógico, como homem natural que era. E apesar de que Josafá conhecia Deus, mas quando ele olhou para aqueles milhares de homens vindo contra ele, a Bíblia diz que ele teve medo, versículo 3. Então Josafá teve medo. Mas o medo de Josafá, há coisas que na nossa vida nos levam para o mal. Por exemplo, às vezes o medo pode tirar de você a fé. Às vezes o medo pode fazer você recuar. Mas no caso de Josafá, não. A Bíblia diz que ele teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Então esse medo foi coisa boa. Sabe? Então a gente tem que analisar quando vierem as coisas da nossa vida, e a gente sentir medo por aquilo, e a gente sentir qualquer tipo de sentimento em relação àquilo. Na verdade, esse sentimento que você sente é coisa de um homem natural que você é, de uma mulher natural que você é. Mas a questão é o que você está fazendo com o que você está sentindo. Seja medo, diga medo, seja raiva, seja qualquer sentimento que você sentiu, o amor, o ódio, o rancor, a alegria, a tristeza, os diversos sentimentos que você pode sentir na hora de um momento assim de adversidade, ou de um momento onde
realmente você está se sentindo bem. E seja qual for o sentimento, você vai ter que entender o que você vai fazer com esse sentimento. Tem gente que só tem vivido coisas boas na sua vida, realizações, e apesar da alegria que sente, está distante de Deus. Sabe, tem gente que fica rico, que conquista coisas na vida, e isso não serve para ela se aproximar, mas para se distanciar. A pessoa começa a dizer: não, estou muito ocupado para Deus agora. Eu tenho que cuidar das minhas fazendas, das minhas empresas, dos meus funcionários, e aquela pessoa não tem mais tempo para orar, para ler Bíblia, para nada. Sabe, são alegrias que ela tem, são conquistas que ela tem, mas ela pega aquelas coisas boas, em vez dela fazer uma coisa melhor ainda, ela se distancia do Senhor. No caso de Josafá, ele teve medo, mas que coisa boa que ele pegou um limão e fez uma boa limonada, uma gostosa limonada, porque naquela hora o medo serviu para aproximá-lo do Senhor. Eu conheço muitas pessoas que estavam frias na igreja e de repente tiveram uma notícia: você está doente, pode ser um câncer. E essa pessoa que nunca vinha falar comigo, que nunca vinha pedir oração, que nunca se aproximava dos cultos, começou a vir aos cultos. E começou a pedir orientação pastoral, e vai até o gabinete, e lá chora, e diz: bispo, o que é que eu posso fazer? Sabe, o médico disse que pode ser um câncer, e eu estou com medo de morrer. E sabe o que é que eu vejo? Que esse medo que ela está sentindo naquela hora, apesar da diversidade do problema, esse medo está colaborando para o seu bem, porque ela veio até mim, ela veio até o Senhor, ela veio até a casa de Deus, ela começou a se colocar diante do Senhor, a buscar a Deus, porque quando uma doença terminal, quando um problema grande bate na nossa porta, nós temos que entender qual será a nossa reação, o nosso próximo passo. Pergunta para o seu irmão: qual é o seu próximo passo? Será que vai ser um passo de vitória ou um passo de derrota? Eu coloquei hoje 3 passos importantes na vida de Josafá. Primeiro passo, diga primeiro passo. Ele se pôs a buscar o Senhor. Ele colocou-se a buscar a Deus, isso é muito importante. Veja aí, por favor, no capítulo 15 de 2 Crônicas, quando Deus fala com o rei Asa, Deus fala algo ao rei Asa. E para quem não sabe, Asa era pai de Josafá, amém? Eu creio que Josafá se lembrou dessas palavras que Deus disse ao pai dele. Versículo 1 do capítulo 15 de 2 Crônicas diz: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco. Diga comigo: o Senhor está convosco. Mas tem uma palavra que vem depois, que é muito forte. Diga assim: enquanto vós estáis com Ele, vírgula. Olha, o Senhor está convosco. Quem crê que Deus é contigo? Eu creio também. E se você não crê, eu profetizo sobre a tua vida, que Deus está na tua casa, na tua família, na tua empresa, no teu trabalho, em todas as coisas onde você empreende a mão, Deus está contigo. Mas existe uma cláusula divina no texto. É que Deus não está contigo se você não estiver com Ele. Amém? Porque às vezes a gente pensa assim: não, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é amor, então não importa o que eu esteja fazendo, Deus está comigo. Irmãos, Deus disse a Asa, o rei: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar, porém se o deixardes, vos deixará. Você entende isso? Quantas pessoas você conhece que ainda não entenderam, evangélicos mesmo, de muitos anos de fé, ainda não entenderam que Deus não muda? Uma das coisas que a gente estuda na teologia é a imutabilidade divina. Deus não muda. Aí você diz: por que, bispo?
Gente, a gente pode mudar o que é perfeito? Então Deus não vai mudar, porque Ele é perfeito. Então, se eu entendo que Deus é perfeito, não há o que mudar nele. Quem tem que mudar sou eu. Quando Ele diz, eu estou convosco, enquanto vocês estão comigo, se vocês me buscarem, me acharão, porque eu me farei achar. Mas se vocês me deixarem, eu também vos deixarei. Deus está dizendo a você e a mim, qual será o próximo passo dele também, quando você entrar em desacordo com ele. Quando você entrar em despropósito com Ele. Então Deus não vai andar contigo na contramão dessa tua vida. Quando você pegar a contramão, quando você se afastar de Deus, quando você se afastar do propósito de Deus na sua vida, seja por qual for o sentimento, volto a dizer, seja por amor, seja por ódio, seja por raiva, seja por tristeza, por alegria, seja pelo que for, seja o momento que for, seja a contingência que for, Deus só está com a gente quando nós estamos com Ele. Amém ou não amém? Pergunta para o teu irmão, diz assim, não importa o teu momento, não importa a tua circunstância, se é de alegria ou de tristeza, só me responde uma coisa, você está com Deus? Entende isso? Quando a gente está com Deus, irmãos, a gente não está com o mundo, não está no pecado, não está vivendo dissolutamente. A gente realmente consagra o nosso corpo, a nossa vida, as nossas intenções são consagradas. E é por isso que nós temos que entender que Deus não vai participar das nossas batalhas, das nossas guerras, quando nós mesmos nos separamos dele. Eu sei que todo mundo aqui, amanhã é segunda-feira, sim ou não? Todo mundo tem problema para resolver. Todo mundo tem um trabalho para trabalhar, tem o colégio para estudar, tem a faculdade, tem isso, tem aquilo, tem os seus afazeres, a sua luta de todo dia, sim ou não? Mas irmãos, eu vou te dar um conselho maravilhoso essa noite. Quer ter uma semana abençoada? Se volte para o Senhor. Aproveite esse culto para estabelecer-se diante de Deus. Porque se você tiver com sentimentos ruins e isso te fizer se afastar do Senhor, se afastar do teu chamado, se afastar do altar de Deus, se afastar do chamado que Deus tem para a tua vida, seja por amor, seja por ódio, seja por raiva, seja por rancor, seja pelo que for, o Senhor não vai ser contigo essa semana. Quem está entendendo isso? Todo dia eu faço isso. A Bíblia diz, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Todo dia eu olho para dentro de mim, eu faço uma introspecção, uma autoanálise, e percebo dentro de mim. Davi disse, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Porque Deus, Ele faz esse esquadrinhamento na nossa vida. Quando eu não consigo entender, Deus entende. Quando eu não consigo perceber, Deus percebe. E a natureza do Espírito Santo em nós é nos revelar aquilo que mesmo nós não conseguimos entender sobre nós mesmos. Às vezes há coisas que parecem ocultas aos nossos olhos, ouvidos, parece que o nosso entendimento não está percebendo aquilo, mas o Espírito Santo, se você buscar, Ele vai te revelar, Ele vai te mostrar, Ele vai dizer para você qual é o descaminho. Qual é o descaminho? Qual é a situação que está te levando a um afastamento espiritual? A Bíblia diz, vê, ó homem, onde caíste. Vê onde caíste. E então te levanta. Amém? E Cristo te iluminará. Então, é necessário, para que eu possa vencer as batalhas dessa vida, é necessário que eu perceba em mim, porque o problema não está em Deus. Deus não mudou, Deus não muda, mas eu sou uma pessoa que todos os dias passo por mutações severas. Sabe, a gente tem sentimentos que são muitas vezes escabrosos, nem a gente entende por quê, nem a gente entende o desejo, aquela paixão, a gente não entende,
mas a gente percebe nas nossas atitudes que aquilo pode nos afastar de Deus ou nos aproximar dele. Amém? Então, nós temos que, como seres que mudam, como seres que devem mudar, que devem sofrer a mutação, a metanoia do Espírito Santo, nós temos que perceber o nosso momento, a nossa situação. Nós temos que olhar e examinar dentro de nós qual é a nossa realidade espiritual. Será que nós estamos perto ou longe de Deus? O evangelho que nós estamos nos propondo a viver, a prática desse evangelho, me aproxima ou me distancia de Deus? Será que eu tenho investido em minha vida espiritual como deveria ser investido? Será que eu tenho proposto ao meu coração aquilo que realmente deve ser para ser próximo de Deus? Se não, vejamos aí o Salmo 119, por favor, abra aí, versículo 112. Abra aí, Salmo 119, versículo 112. Não desmarque 2 Crônica, que talvez você queira voltar para lá. Mas o Salmo 119, versículo 112, diz assim, olha. O maior salmo da Bíblia é o Salmo 119, né? E no versículo 112 diz assim, ó: Induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. Amém? Como é que está essa tradução aí? Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até o fim. Entende? Aqui na minha tradução tem induzo, naquela tem inclino. Mas o que é induzir? O que é inclinar? Entende? É uma decisão. Inclusive há uma tradução que diz decido, escolho. Induzir o coração. Irmão, o coração é centro de emoções, decisões e intelecto. Então, eu tenho que induzir o meu coração a servir ao Senhor. Eu tenho que induzir meu coração a me aproximar de Deus. É ruim quando as pessoas têm que ficar te puxando, te carregando para você servir o Senhor. Quando você é pequeno, que o pai e a mãe falam, e você vai seguindo a orientação do pai e da mãe, é muito bom, não é? Mas, irmãos, quando o menino não quer ouvir o pai e a mãe, como é que ele fica? Mal criado. Sim ou não? Obrigado, amor. Então, como é que você, novo convertido, velho convertido, não importa, como que você tem que tratar no seu relacionamento com Deus? Induza o seu coração a buscar o Senhor, a guardar a palavra de Deus, a viver o evangelho. Porque as emoções são muitas, os problemas são vários, e você vai ter sempre decisões a tomar, boas ou más, positivas e negativas. E aí eu pergunto, será que você tem maturidade para diante das circunstâncias não sucumbir, não se separar do Senhor? Porque muitas vezes, irmãos, nós tomamos decisões precipitadas, e o coração, quando ele está afastado do Senhor, ele só decide coisa errada. O salmista está dizendo, eu induzo o meu coração a guardar o decreto de Deus na minha vida até o fim, sem pestanejar, sem me desviar, sem me afastar, sem esfriar, sem desistir. Amém ou não amém? Então, quando Josafá dá o primeiro passo, ele dá para buscar o Senhor, ele dá para se aproximar do Senhor. Ou seja, aquela guerra tinha uma coisa boa, aquele problema trouxe para Josafá algo bom, porque aproximou Josafá de Deus. E a Bíblia diz que Josafá se pôs a orar.
se pôs a buscar, verso 3, então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Diga para o seu irmão, você está jejuando? Você está orando? E aí olha o que é que acontece quando alguém toca a trombeta. A Bíblia diz no versículo seguinte, Judá, o povo todo, né, se congregou para pedir socorro ao Senhor. Então o rei de Judá não começou a orar e jejuar? Todo o povo se aproximou para fazer a mesma coisa, amém? Lá na tua casa, na tua família, se você começar a orar e jejuar, e aguardar a palavra de Deus realmente, induzir teu coração a viver a palavra, a tua família vai começar a se aproximar de Deus. Amém? A Bíblia diz que todo Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Imagine que coisa linda, todo mundo vindo buscar o Senhor. Todo mundo induzindo o próprio coração. Ninguém estava sendo carregado, estava todo mundo dizendo, eu vou porque meu coração agora está preparado para isso. Eu induzi a semana toda o meu coração para dizer, coração, você não vai me enganar, eu quero servir ao Senhor. Amém? Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá, verso 5, e de Jerusalém na casa de quem? Do Senhor. Não foi na casa de Josafá, não foi na casa do amigo de Josafá, foi na casa do Senhor que ele foi. Por que a gente tem que estar na casa de Deus? Porque essa casa leva o nome do Senhor, amém? E ele disse, ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu Deus que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Então ele começa a louvar, a adorar Deus. Porventura, nosso Deus, não lançaste fora os moradores da terra de diante do teu povo de Israel? E não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Começa a louvar a Deus e adorar o Senhor. Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo. Aí ele já não está mais só louvando. No versículo 9, ele está lembrando a promessa. Porque existia uma promessa que Deus fez na época do rei Salomão. Na época do rei Salomão. Lá na carta, nos manuscritos de Salomão, no capítulo 7, versículo 14 de 1 Crônicas, diz assim: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter do seu mau caminho, eu ouvirei sua prece e sararei a sua terra. Os meus olhos e os meus ouvidos estarão postos a toda oração que se fizer nesse lugar. Amém? Então havia uma promessa feita a Salomão. Quem está sentindo a unção de Deus? Essa promessa é para você também, irmão. Essa promessa é para a tua casa também. Mas lembre da promessa de Deus. Você dá o primeiro passo, buscar o Senhor, jejuar, guardar a palavra, buscar a palavra. Depois você começa a adorar o Senhor. Segundo passo. E quando você começa a adorar a Deus, irmão, entenda, encarrilhado com o segundo passo de adoração, dê o terceiro. Creia na promessa que Deus tem para a sua vida. Creia na promessa que Deus tem para a sua casa. Creia que Deus não está morto. Creia no que diz lá em Deuteronômio capítulo 28. Se o teu inimigo vier por um caminho contra ti, por 7 caminhos fugirão da tua presença. Creia que ele disse: abençoarei o fruto da tua terra, o fruto do teu campo, o fruto dos teus animais, abençoarei o fruto do teu ventre, a tua terra não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Creia que o Senhor é Deus que promete e cumpre. Amém? Então ele no verso 9 diz: Senhor, edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, 9, se algum mal nos sobrevier, espada, olha só por que vem a espada, por castigo. Quer dizer que não vem espada contra nós se não houver um motivo. E o motivo é que o povo estava afastado de quem?
do Senhor. Então, quando vieram os inimigos, o povo pôs-se a buscar a Deus, vieram de todo canto buscar o Senhor. A espada era por castigo. E ele diz: espada por castigo, peste ou fome. Quando vierem essas coisas, ele disse: nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa. Quem crê diz amém. E clamaremos a ti na nossa angústia. Se você está angustiado, clame ao Senhor aqui essa noite. Levante os seus braços e comece a clamar ao Deus vivo e poderoso. E a Bíblia diz que Ele te ouvirá e livrará você e sua casa de todo o mal. Apresente a Deus os filhos de Amon, porque Josafá apresentou Esther. Olha só, Esther, Deus fala para ti aqui, nesse texto, no verso 10, olha o que Deus está falando para ti. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Veio Amon e Moabe, veio o Monte Seir contra Josafá. Apresenta os teus inimigos ao Senhor. Apresenta aqueles que te ameaçam. Apresenta aqueles que querem o teu mal. Apresenta para Deus, porque Deus, Ele é a tua vitória. E a Bíblia diz: ah, Senhor Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão aonde? Diga agora, diga com fé: Senhor, tem muito ataque contra mim, tem muita perseguição contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família, contra os meus filhos, contra os meus pais. Senhor, tem muito problema. Eu não sei se eu vou conseguir resistir não, Senhor, porque é muito problema, é uma multidão grande de problema que vem contra mim. Eu não sei o que fazer, mas diga para ele: porém os meus olhos estão postos em ti, estão postos em ti, estão postos em ti. E todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as mulheres e os seus filhos. E quando todo o povo se levanta para buscar o Senhor, quando você se levanta para buscar Deus, acontece algo. Versículo 14: então veio o Espírito do Senhor. Quem hoje crê que o Espírito do Senhor vai vir sobre a tua vida? Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Levanta as suas mãos aí onde você está. Senhor, que o teu Espírito venha no meio dessa congregação aqui hoje. Seja qual for o problema, seja qual for o dilema, seja qual for o ataque que o inimigo propôs à vida deles, que o teu Espírito venha agora sobre eles, na vida deles, no coração, na mente, restituindo a fé, a força, o vigor. Senhor, agora vem com o teu povo, levanta a tua congregação, ó Deus, em nome de Jesus. E o Senhor diz para ti, homem e mulher que está aqui hoje, versículo 15: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. A peleja não é nossa, é o Senhor. É Ele que vai à nossa frente. Creia, creia, creia. Você não vai sofrer nenhum dano se você crer que Deus vai à sua frente. Bispo, o problema não é Deus. O problema é o que o senhor disse lá atrás.
porque eu que me afastei do Senhor. Entende? Eu me afastei do Senhor. Apesar de tudo o que a palavra me diz e me revela, mas eu me distanciei do Senhor, por medo, por qualquer sentimento que eu tenho sofrido, pelos abalos do dia a dia. Eu tenho deixado de orar, de ler Bíblia, tenho deixado de buscar o Senhor, tenho deixado de clamar, de estar na casa de Deus, tenho deixado de fazer a obra do Senhor, tenho deixado tantas coisas que me aproximariam do Senhor. Eu tenho vivido longe do meu Deus. E apesar de eu saber que o Senhor está garantindo a vitória, mas Ele garante a vitória para aqueles que estão com Ele. Quem está entendendo isso? Olha a estratégia de Josafá. Ele se pôs a buscar o Senhor, ele se aproximou de Deus com jejum, ele se aproximou do Senhor em oração, ele começou a ler a palavra, a ler todos os manuscritos, porque ele disse: eu tenho que guardar o livro da lei, eu tenho que guardar no meu coração todos os decretos do Senhor. Ele lembrou do salmista dizendo: induz o meu coração para guardar os decretos do Senhor e neles estar firme até o fim. Então ele começou uma adoração, e ele começou a envolver o povo nessa adoração. Você tem que começar a sua adoração a Deus, envolver a sua casa, envolver a sua família, envolver os seus amigos a uma adoração a Deus. E quando você começa a fazer isso, você volta a andar com o Senhor, você volta a estar com Ele. E quando você está com Ele, Ele está com você para te dar a vitória que você precisa. Então não reclame do problema, não reclame da dificuldade, não reclame se você está sofrendo, porque isso talvez seja a única coisa que te aproximou de Deus agora. Talvez se tivesse tudo bem, você estaria lá fora fazendo outra coisa nesse momento, mas porque os problemas bateram na porta, você correu para Deus como fez Josafá. E você fez certo, você fez mais do que certo, porque no Senhor está a nossa vitória. Josafá foi inteligente, ele creu que a sua vitória estava em Deus. E aqui no versículo seguinte, a Bíblia diz que Josafá, vamos pular aqui para o verso 20, quando ele diz algo tremendo a todo o povo. O povo estava louvando e adorando a Deus. Houve assim o Espírito Santo desceu sobre o povo, e o povo começou realmente a adorar o Senhor de uma maneira extraordinária. Aquele povo nunca mais tinha louvado daquela forma. Eu creio que estava muita gente ali chorando na presença do Senhor. A congregação estava toda adorando a Deus. E no verso 20, Josafá, ele diz: ouvi-me. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saíram eles, e pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Se você crer, você pode se sentir seguro. Amém? Crede nos seus profetas e prosperareis. Que palavra linda que ele dá a um povo que está ali buscando o Senhor. Sabe, o profeta Jaziel, ele falou no verso de número, Jaziel fala aqui no versículo de número, deixa eu ver aqui, verso 16, ele diz assim: amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição. Tomai o quê? Posição. Diga para o seu irmão: você já tomou posição? Quando você tomar posição, vai lá para o final do versículo que diz: não temais, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Mas crente, você tem que se posicionar. Você tem que se posicionar. Porque se você não tomar uma posição
correta na sua vida, de se aproximar de Deus com um coração genuinamente voltado para Ele, você vai perecer nessa batalha. Pena que muita gente ouve com o ouvido natural, mas não quer perceber com o coração. Porque se você ouvir hoje a voz do Senhor teu Deus, se você der ouvidos a ela, Deuteronômio 28, você vai ser abençoado em tudo que você fizer. Não vai ter como você perder essa batalha. Eu não sei qual é, eu não sei qual o problema, mas eu sei qual é a solução, que é Deus. Em vez de você se aproximar de coisas que são fungíveis, que não vão realmente simbolizar nada na circunstância que você vive, às vezes a gente quer se apegar com uma coisa ou outra que não tem fundamento nenhum, que não vai adiantar de nada, que nem preenche sequer o espaço do vazio que está lá em você. Mas se você olhar atentamente para a palavra de Deus e ouvir a voz do Espírito Santo que fala por ela, você vai se aproximar do Senhor a tempo de poder achar. Você vai invocá-lo enquanto Ele está perto, e Ele vai te dar a vitória que você precisa. Curve a sua cabeça agora em nome de Jesus. Meu Deus, o teu povo está aqui diante de problemas e dificuldades que passam. Todos passam, todos passam por dificuldades. Todos passam por doenças, seja físicas, sejam emocionais, sejam espirituais. Mas, meu Deus, o tamanho do problema não importa. Importa o tamanho da nossa fé em Ti. Importa, de fato, se nós estamos com o Senhor ou não. Porque o Senhor prometeu ao rei Asa, e também Josafá, lembrando disso, lembrou também de Salomão, o rei, e percebeu que ele tinha que andar com o Senhor, e na casa que leva o teu nome, ele deveria se apresentar a Ti. Então hoje tem pessoas aqui que estão com milhares de problemas, como estava Josafá. Talvez já tivessem até jogado a toalha ao chão, se não fosse a vinda até a igreja hoje, se não fosse estar aqui nesse lugar sagrado. Então eu te peço em nome de Jesus, que o coração dela, que o coração dele, perceba agora a urgência de se voltar para Ti, de estar contigo novamente. E se aproximar do Senhor requer quebra de paradigmas. Talvez essa pessoa, meu Deus, ela tenha preconceitos contra a igreja, contra a religião. Talvez ela tenha pensamentos contrários por já ter frequentado outras denominações. Fato é que de uma forma ou de outra ela foi atingida, ela se sente machucada, e talvez aqui ela esteja desprovida do poder da ação, do poder de agir, de tomar uma decisão nesse momento. Eu te peço que Tu, ó Espírito Santo, dê a ela o entendimento e a força. Restitua a ela o poder da ação, o poder da atitude, para que ela se levante agora, na casa que leva o Teu nome, como está escrito em 1 Crônicas capítulo 7, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, eu ouvirei a sua prece, eu sararei, eu vou curar a sua terra. Então hoje, meu Deus, faz com que o Teu povo, faz com que essa pessoa encontre verdadeiramente contigo, meu Pai, meu Deus, como está descrito na Tua palavra, a aliança que o Senhor fez com Salomão em 2 Crônicas 7,14, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos,
então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor Deus, no dia seguinte Josafá apenas olhou e viu que os amonitas e os moabitas destruíram os povos de Seir, e depois entre si eles lutaram e se destruíram. E quando Josafá olhou para a multidão que vinha contra ele, tudo que ele avistou foi uma multidão de cadáveres. E o que eu te peço hoje, ó Deus Todo-Poderoso, é que essa pessoa saia daqui hoje com a vitória dela. Que quando ela levantar sua cabeça dessa oração, ela não veja mais a multidão de problemas, de doenças, de dificuldades, que ela não veja mais a depressão, a opressão no seu coração, a tristeza, a angústia, mas que quando ela levantar a cabeça nesta oração de hoje, ela veja uma multidão de problemas que se acabaram, que ficaram em total destruição diante da grandeza de Deus na vida dela. Se você quer ter um Deus grande, não importando a quantidade de problemas que você tem, não diga aos problemas, não diga a eles que eles são grandes agora. Não fale para Deus: Senhor, eu tenho muitos inimigos, muitos problemas. Faça o contrário. Relacione todos os seus problemas e diga para eles: problemas, eu tenho um grande Deus. Eu tenho um grande Deus. Eu apenas estava afastado dele, mas hoje eu me volto para o meu Senhor. Hoje eu volto ao caminho, a verdade e a vida. Hoje eu me aproximo do grande e poderoso Deus de Israel. Hoje eu me volto para uma vida em consagração ao Todo-Poderoso. E sejam quais forem os sentimentos que tiveram no teu coração, te fazendo retroceder, te fazendo desistir, hoje o Senhor te fala: creia no Senhor e estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperareis.